Vamos falar sobre a maldição da dimensionalidade e por que este é um tema muito importante na construção de modelos. Muitas tarefas comuns em aprendizado de máquina, como segmentação, agrupamento, dependem de distâncias computacionais entre as observações. Por isso, a classificação supervisionada usa a distância entre as observações para atribuir uma classe, como o KNN é um exemplo básico disso. Máquinas vetoriais de suporte, os SVMs, lidam também com observações projetadas usando núcleos com base, os kernels, com base na distância entre as observações após a projeção. Outro exemplo são sistemas de recomendação, que usam uma medida de similaridade baseada em distância entre o usuário e os vetores de atributo de cada item. Pode até haver outras formas de distância sendo usadas. Assim, a distância desempenha um papel importante na compreensão da dimensionalidade. Uma das métricas de distância mais comuns é a distância euclidiana, que é simplesmente uma distância linear entre dois pontos em um espaço multidimensional. A distância euclidiana entre vetores bidimensionais com coordenadas cartesianas é calculada usando essa fórmula que vocês veem no slide, bastante familiar. Mas por que a distância é importante? Vamos olhar para alguns problemas com a medição de distância em espaços dimensionais elevados. Por exemplo, você pode se perguntar por que dados sendo de alta dimensionalidade podem ser um problema. Em casos extremos em que temos mais características do que observações, corremos o risco de causar o overfitting, o sobreajuste no nosso modelo. Mas no caso mais geral, quando temos muitas características, as observações se tornam mais difíceis de agrupar. Muitas dimensões podem fazer com que cada observação em seu conjunto de dados pareça equidistante de todas as outras. E como o agrupamento utilizando medidas de distância, como a distância euclidiana, por exemplo, para quantificar a semelhança entre as observações, este é um grande problema. Se as distâncias forem todas aproximadamente iguais, todas as observações aparecem igualmente iguais e nenhum aglomerado, nenhum cluster significativo pode ser formado. À medida que a dimensionalidade cresce, o contraste proporcionado pelas métricas usuais, ele diminui. Em outras palavras, a distribuição de normas de uma determinada distribuição de pontos tende a se concentrar, e isso pode causar um comportamento inesperado em espaços de alta dimensionalidade. Esse fenômeno que eu expliquei agora é chamado de maldição da dimensionalidade. Ele inclui situações em que propriedades não intuitivas de dados são observadas nesses espaços dimensionais elevados. Isso está especificamente relacionado à usabilidade e interpretação de distâncias e volumes. Quando se trata da maldição da dimensionalidade, há duas coisas a considerar. Por um lado, o aprendizado de máquina é bom em analisar dados ao lidar com muitas dimensões. No entanto, nós, humanos, não somos adeptos a encontrar padrões e dados que podem ser espalhados por várias dimensões, especialmente se essas dimensões estão interrelacionadas de maneiras contraintuitivas. Por outro lado, à medida que adicionamos mais dimensões, também aumentamos o poder de processamento que precisamos para analisar os dados e, ao mesmo tempo, também aumentamos a quantidade de dados de treinamento necessários para fazer modelos significativos. Se você está curioso, o autor chamado Richard Bellman cunhou pela primeira vez o termo maldição da dimensionalidade há mais de meio século, em 1961, no livro Adaptive Control Processes, a Guided Tour. Assim, adicionar mais características pode facilmente criar problemas. Isso pode incluir características redundantes ou irrelevantes que aparecem nos dados. Além disso, o ruído é adicionado quando as características não fornecem energia preditiva para os nossos modelos. Além disso,
mais características dificultam a interpretação e visualização dos dados. Finalmente, mais características significam mais dados. Então, você precisa ter mais armazenamento e mais poder de processamento para processá-los. Em última análise, ter mais dimensões, muitas vezes, significa que nosso modelo é menos eficiente. Quando você tem problemas para fazer seu modelo funcionar, muitas vezes você é tentado a adicionar mais e mais características. Mas à medida que você adiciona mais características, você chega a um certo ponto em que seu desempenho começa a degradar. Este gráfico mostra bem isso. Aqui você vê, à medida que a dimensionalidade aumenta, o desempenho dos classificadores aumenta até que um número ideal de características seja alcançado. Um ponto-chave a entender aqui é que você está aumentando a dimensionalidade sem aumentar o número de amostras de treinamento. E isso resulta em uma diminuição constante no desempenho do classificador após o número ideal. Vamos olhar para outro problema com dimensionalidade, para descobrir o que está por trás desse comportamento. Vamos olhar mais fundo para tentar entender por que mais dimensões podem prejudicar seus modelos. Vamos começar entendendo por que o número de parâmetros de uma função impacta a dificuldade de aprender essa função. Veja, por exemplo, os parâmetros de uma função de linha. Nesse caso, a lista é finita. Significa simplesmente discretizar as características. Vamos simplificar isso usando números de 1 até 5, assumindo que você tem uma função com um único parâmetro. Então, há apenas 5 valores possíveis que esse parâmetro pode tomar. O que acontece se você adicionar um segundo parâmetro, que também pode levar 5 valores? Bem, vamos ver. Existem agora 5 vezes 5, 25 pares possíveis. Este é um exemplo simples, usando valores discretos de parâmetros. Mas é claro que é ainda pior com variáveis contínuas. O que acontece se você tivesse um terceiro parâmetro? Agora a representação é um cubo. Você provavelmente vê a fórmula por trás desse raciocínio. Se tivermos n valores que um parâmetro pode tomar e m parâmetros, você acaba com n para os valores de parâmetros m. É n elevado a m. O número de valores de parâmetros cresce exponencialmente. Agora, qual é o problema? Bem, é um problema muito grande de fato. E é por isso que isso é chamado de maldição da dimensionalidade. Um aumento do número de dimensões de um conjunto de dados significa que há mais entradas no vetor de características representando cada exemplo de treinamento. Vamos nos concentrar em uma medida de distância euclidiana. Cada nova dimensão adiciona um termo não negativo à soma, de modo que a distância aumenta com o número de dimensões para fatores distintos. Em outras palavras, à medida que o número de características cresce para um determinado número de exemplos de treinamento, o espaço de características torna-se cada vez mais esparso, com mais distância entre exemplos de treinamento. Por isso, a menor densidade de dados requer mais exemplos de treinamento para manter a distância média entre os pontos e todos o mesmo. Também é importante que os exemplos que você adiciona sejam significativamente diferentes dos exemplos que você já tem, que já estão presentes na amostra. Aqui, o argumento é construindo usando distância euclidiana, mas isso vale para qualquer medida de distância devidamente definida. Agora vamos entender por que isso acontece. Quando a distância entre as observações cresce, o aprendizado supervisionado torna-se mais difícil, porque as previsões para as novas amostras são menos propensas a serem baseadas em aprender a partir de exemplos de treinamento semelhantes. O tamanho do espaço de características cresce exponencialmente à medida que o número de características aumenta, tornando muito mais difícil generalizar de forma eficiente. A variância aumenta e há uma maior chance de se adaptar ao ruído em mais dimensões, resultando em baixo desempenho de generalização. Na prática, as características também podem ser correlacionadas ou não apresentam muita variação.
Por essas razões, há necessidade de reduzir a dimensionalidade. O desafio é manter o máximo possível de informações preditivas usando o menor número possível de características. Independentemente de qual abordagem de modelagem você está usando, o aumento de dimensionalidade tem outro problema, especialmente para a classificação, que é conhecido como efeito Hughes. Este é um fenômeno que demonstra a melhoria do desempenho na classificação à medida que o número de características aumenta, até chegarmos a um valor ótimo, onde temos características suficientes. Adicionar mais características, mantendo o conjunto de treinamento do mesmo tamanho, irá degradar o desempenho dos classificadores. Vimos isso mais cedo em nosso gráfico. Na classificação, o objetivo é encontrar uma função que discrimina entre duas ou mais classes. Você pode fazer isso procurando hiperplanos no espaço que separam essas categorias. Quanto mais dimensões você tem, mais fácil é encontrar um hiperplano durante o treinamento, mas ao mesmo tempo, mais difícil é combinar esse desempenho quando generaliza dados invisíveis, que não foram vistos ainda, se é que me entendem. E quanto menos dados de treinamento você tiver, menos certeza você tem de que você identifica as dimensões que importam para discriminar entre as categorias.